Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui em mais um Domingo do Senhor e nós vamos começar louvando. Essa musiquinha que a gente vai cantar, eu acho que vocês conhecem, que ela fala, leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Mas a gente vai crescer em tamanho, vai ficar mais alto. Eita, eu vou ler a Bíblia porque eu quero aumentar uns 5 centímetros. É assim? Não, a gente vai crescer em conhecimento de Deus, em conhecimento, em intimidade com Ele e assim por diante. Então, vamos cantar junto, tá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Mais uma vez a gente vai cantar no começo, tá bom? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. E agora a gente vai cantar mais uma música bem legal que eu também tenho quase certeza que vocês devem conhecer. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É um mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. É isso aí, crianças. Espero que vocês tenham gostado de mais um momento de louvor e vamos agora para a aulinha. Tchau! Olá pessoal, como é que vocês estão? Um bom domingo, um bom dia do Senhor para todo mundo que está aí nos assistindo.
É um privilégio estar novamente aqui para participar com vocês de mais uma EBD infantil online da Igreja Presbiteriana do Jardim, certo? Hoje nós vamos continuar a nossa série de aulas da EBD infantil, mas antes vamos fazer uma oração. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de participar desse momento e de aprender da Tua Palavra. Abençoa o restante da nossa aula, Senhor, abençoa cada criança que está nos assistindo, abençoa suas famílias. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém, pessoal. Antes da gente começar a nossa historinha, nós vamos ver as nossas perguntas do catecismo dessa semana. Mas antes de ver as dessa semana, nós vamos ver a da semana passada, com a ajuda de alguns colegas que vão relembrar as perguntas de número 31 e 32. Certo? Com a palavra, nossos amiguinhos, nossos colegas da Igreja Presbiteriana do Jardim. O que Jesus deu ao seu povo? Justiça. E ele tomou do seu povo para si? Obrigado. Isso, muito bem. Então, de parabéns. Responderam de forma perfeita as perguntas da semana passada. Então, sabendo que vocês estão de cor aí nas perguntas anteriores, nós vamos agora passar para as perguntas dessa semana, que são de número 33 e 34. Então, vamos lá. Quais são as perguntas? A pergunta número 33 é a seguinte: como a obra de Cristo é trazida ao seu povo? Como a obra de Cristo é trazida ao seu povo? Pelo Espírito Santo. Essa é a resposta. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo traz a obra de Cristo ao povo de Deus, a nós. Nós somos o povo de Deus. Então, nós conhecemos a obra de Cristo por meio do Espírito Santo, que vem ao nosso coração e nos traz o entendimento sobre a obra de Cristo. E a pergunta número 34 é a seguinte: como o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo faz através da fé. A resposta é: Ele nos dá a fé. A fé que nós temos em Cristo, que acreditamos em Cristo, sabemos que Ele é Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ela é trazida pelo Espírito Santo. Então, olha como funciona. O Pai envia o Filho para que Ele morra em nosso lugar, para que nós sejamos salvos, e o Espírito Santo vem e nos traz a fé para que nós acreditemos nessas verdades e sejamos salvos. É assim que a obra de Cristo é trazida ao povo, através do Espírito Santo. Aprenderam? Quero ver quem é que vai responder na semana que vem. Agora nós vamos passar para a nossa história dessa semana. Lembrando que nós estamos estudando um aspecto da lei de Deus, um aspecto da lei divina, dos 10 mandamentos. E para exemplificar como funciona esse aspecto, como funciona essa parte da lei de Deus, nós estamos trazendo uma história. E essa semana nós vamos ver a história de José. Nós já vimos José em outras ocasiões, mas nós vamos continuar contando outra história da vida de José, certo? Então vamos lá. Fala pessoal, voltei, tive que mudar aqui no cenário rapidinho, mas tudo bem, já voltamos com a nossa aulinha. E antes da gente começar a nossa aula e nossa lição, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, divulgar o nosso material. Nós temos um material enorme que a gente está preparando todas as semanas. Os professores, o editor, o pessoal da música está se esforçando muito para trazer um material muito legal para vocês todo domingo pela manhã. Então vamos dar essa forcinha, vamos compartilhar, vamos se inscrever no nosso canal, no canal da Igreja Presbiteriana do Jardim. Lembrando que nós temos programação no domingo à noite, transmitida aqui, domingo pela manhã e nas quintas-feiras. Então vamos lá. Hoje a nossa lição vai ser sobre o 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento da lei de Deus é: não adulterarás. Vou repetir. O 7º mandamento da lei de Deus é: não adulterarás. Tá, Tiago. Você pode estar se perguntando, o que é adulterar? Não sei se você já ouviu isso em alguma situação, em algum filme. Ou então na igreja a gente costuma falar sobre isso também, usar esse termo, justamente porque se refere à lei de Deus, né? Mas o que significa adulterar? Segundo o dicionário, adulterar significa mudar alguma coisa. Transformar uma coisa em algo que ela não deveria ser. Modificar alguma coisa. De um ponto de vista ruim. Não mudar para melhor, mudar para pior. Mudar para algo que não deveria ser feito. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que vocês querem fazer um bolo de chocolate. Vocês combinam de fazer um bolo de chocolate, vocês querem um bolo de chocolate. Aí na hora do preparo, outra pessoa vem e coloca ingredientes que não são de bolo de chocolate. Faz um bolo de limão. Eu gosto de bolo de limão, acho até melhor que bolo de chocolate. Mas o ponto é, você queria um bolo de chocolate e agora você tem um bolo de limão. Então o seu bolo de chocolate ele foi adulterado, ele foi modificado para ser alguma coisa que ele não foi feito para ser.
ele foi modificado de um jeito que não era o jeito que você queria. Você não queria um bolo de chocolate, você queria um bolo de limão. Em linhas gerais, isso é adulterar. Mas calma, que a Bíblia, os 10 mandamentos não estão falando sobre bolo de chocolate. Mas eu estou explicando o que é adulterar. Adulterar é modificar de um jeito negativo. Mudar algo de um jeito que não era para ser feito. A parte da Bíblia, dos 10 mandamentos, o 7º mandamento, ele está se referindo a relacionamentos. Especificamente, o casamento. Ele está falando sobre adulterar dentro do casamento. E o que é adulterar dentro do casamento? É trair. Lembra que eu disse que adulterar é fazer alguma coisa que não era para ser feita, tornar uma coisa em outra coisa, modificar aquela coisa. O casamento, como planejado por Deus, ele foi feito para 2 pessoas, um homem e uma mulher. E eles participam desse casamento, o homem e a mulher, 2 pessoas. Quando uma pessoa trai outra pessoa dentro do casamento, o marido trai a mulher, a esposa trai o marido, ela está adulterando, porque ela está modificando aquilo que Deus disse para ser feito. Ela está modificando aquilo que é o casamento. O casamento deixa de ser essa união entre 2 pessoas e a outra pessoa vai se relacionar com outra pessoa, com uma pessoa que não é o marido dela, que não é a pessoa que Deus colocou para ser o marido dela, que Deus fez com que casasse com ela e se tornasse o marido dela. Em linhas gerais, isso que é adulterar, é trair. E por que isso é sério? Bom, primeiro, porque a palavra de Deus, que diz o que é o casamento. A palavra de Deus estipula, Estipula é uma palavra difícil para dizer que a palavra de Deus informa o que é o casamento. Ela que cria, Deus que criou o casamento. Um entre homem e mulher, 2 pessoas. Então, quando a gente muda isso, a gente está dizendo que a gente não liga para o que Deus quer, para o que Deus determina, para o que Deus manda. A gente está dizendo que a gente pode fazer coisas reprováveis, coisas erradas. Além disso, quando você adultera dentro do casamento, você está traindo a outra pessoa, você está traindo a confiança da outra pessoa, você está ferindo a outra pessoa. É por isso que Deus condena o casamento. Primeiro porque o casamento é algo santo, divino, que foi criado por Deus, algo bom para ser usufruído entre 2 pessoas e sem outras pessoas. Quando o marido trai a esposa, ele está indo contra aquilo que Deus disse para ser feito. Quando a esposa trai o marido, ela está indo contra aquilo que Deus determinou para ser feito no casamento. O casamento é feito para 2 pessoas, entre si compartilharem da vida. Então, não é para serem inclusas outras pessoas nesse relacionamento, como é o caso da pessoa que trai. E segundo, porque quando o marido trai a esposa trai o marido, ela está machucando o outro, ela está ferindo o outro. E está sendo errado para a pessoa que ela é casada e também para outras pessoas. É por isso que o casamento, o adultério é tão sério, a traição é tão séria, Deus não gosta, Deus vai de encontro a isso. E a historinha que foi separada para a gente aprender um pouco sobre como isso é sério, como esse assunto é tratado pela palavra de Deus, é a história de José, que nós já conhecemos, inclusive. Quem era José? José era filho de Jacó. E ele tinha vários irmãos. Vocês lembram dessa história? E José era um rapaz muito inteligente, muito especial, porque ele tinha sonhos em que ele conseguia ver aquilo que ia acontecer. Vocês lembram que ele tinha sonhos de que ele ia ser exaltado e que ele ia ser mais poderoso que os irmãos dele? Lembram dessas histórias? Então, ele tinha alguns irmãos e os irmãos ficaram com raiva de José e venderam José como escravo para o Egito. E disseram ao pai dele que ele tinha morrido. Fingiram, forjaram a morte de José e José foi vendido como escravo. Chegando no Egito, José começou a trabalhar como escravo e é nessa passagem que nós vamos ler agora. Esse trecho está lá em Gênesis 39 e vai contar uma história que aconteceu quando José estava na casa de um governante do Egito, de uma pessoa muito poderosa do Egito, e José estava trabalhando nessa casa. É essa história que vai acontecer. Eu vou dar uma lida para vocês. Peguem a Bíblia de vocês, abram lá em Gênesis, capítulo 39. A gente vai ler rapidamente essa passagem e depois eu vou explicar o que foi que aconteceu. O título tem dizendo, José na casa de Potifar. Potifar é essa pessoa que era muito poderosa e que era o patrão de José. Diz assim, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam ao egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio, uma pessoa muito importante de muitas posses. Estou aqui com minha Bíblia emprestada de Júlia. Obrigado, Júlia, por emprestar sua Bíblia, mas só para o pessoal entender mais facilmente, porque a Bíblia tem uma linguagem melhor. Continuando. O Senhor Deus estava com José,
Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Quer dizer, José trabalhava muito bem na casa do dono dele, na casa de Potifar. Era um rapaz muito inteligente, então ele se saía muito bem nas atividades que ele desempenhava nesse lar. E o versículo 3 vai dizer o seguinte: o dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, esse é o ponto importante, que o pôs como seu ajudante particular, como se fosse um secretário. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e de tomar conta de tudo o que era seu. José se saiu tão bem no trabalho dele que o patrão dele, Potifar, que era esse oficial do exército, da guarda, ele colocou José para tomar conta de todas as coisas que Potifar tinha. E lembrando que Potifar era bem adinheirado, então ele tinha endinheirado, ele tinha muitas posses e José ficou na administração desses bens. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lado egípcio, Potifar, e também deu tudo o que ele tinha na casa e no campo. Quer dizer, porque José estava ali e porque o Senhor era com José, a casa de Potifar também foi abençoada. Potifar entregou tudo nas mãos de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Quer dizer, ele confiava muito em José. José era um belo tipo e um homem simpático. Era um homem bonito e um homem simpático. Olha o versículo 7 que vai dizer: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: vem, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável para tudo o que ele tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha só o que aconteceu. José estava lá cuidando da casa de Potifar como um servo que Potifar confiava, e a esposa de Potifar ficou atraída por José, achou José um cara bonito, um cara gente boa, e disse: olha, eu quero me relacionar com você, eu quero namorar com você. E José disse: claro que não, eu estou aqui trabalhando na casa de Potifar, eu cuido das coisas dele, mas você não é minha esposa. Eu não posso me relacionar com você de forma amorosa se você é esposa dele, de Potifar, porque se eu faço isso, eu estou pecando contra Deus. Olha que situação que José foi metido, Ele estava sendo convidado a pecar contra o Deus dele. E uma coisa interessante, vocês vejam, quando José vai falar, ele não diz que ele está pecando contra Potifar, apesar de que ele estaria causando um mal a Potifar, se ele adulterasse com a esposa dele. Mas ele disse primeiro que ele estaria desagradando a Deus fazendo aquilo. Ele se importava mais com aquilo que Deus mandava. Óbvio que ele também se importava com Potifar, mas ele primeiramente se importava com aquilo que Deus dizia que era certo e aquilo que Deus dizia que era errado. E adulterar, trair, a esposa de Potifar trair junto com José, seria primeiro uma afronta a Deus e depois também uma afronta a Potifar, que colocou José ali como um cargo de confiança. O que vocês acham que vai acontecer nessa história? Vamos ler o restante. Todos os dias, ela insistia que ele fosse para a cama com ela, que ele se relacionasse com ela de forma amorosa, Mas José não concordava e todo dia evitava estar perto dela, ele fugia, ele não queria ficar perto dela para evitar que ele caísse em tentação e ele pecasse contra Deus e também fizesse mal a Potifar, o seu patrão. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali, ele estava sozinho. Então ela agarrou ele pela capa e disse: venha, vamos para a cama. E o que ele fez? Ele correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está me insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo. Mas eu gritei mais alto que pude. Logo que eu comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a capa do meu quarto. Ora, vocês estão vendo o que aconteceu aqui? José se recusava a ter relações com a esposa de Potifar, a fazer com que ela traísse o seu marido, a adulterar junto com ela. Ele sempre se recusava. Nessa situação, ela agarrou a capa dele, ele fugiu, meteu o pé, porque ele não queria fazer isso, e ela mentiu dizendo que ele que queria fazer isso com ela e ela não queria. Ela que não queria trair o marido dela. Olha só a situação que José foi inserido. Ele saiu como um mentiroso e como uma pessoa que estava indo contra o patrão dele, causando mal ao patrão dele e ainda à esposa do patrão dele. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A história continua. Quando viu essa história,
O dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeira onde ficavam os presos do rei. Olha só que situação. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele que mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Potifar acreditou nas mentiras da esposa dele e mandou José para a prisão. Ele ficou preso, onde as pessoas que faziam coisas erradas ficavam. Ora, José não fez nada de errado. José obedeceu a Deus. José foi uma pessoa que não quis adulterar com a esposa de Potifar, mesmo ela tentando de todas as formas fazer com que ele fizesse isso. E ela mentiu e ele foi parar na cadeia. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José o tempo inteiro. Apesar dessa situação toda, ele acabou conquistando a simpatia do carcereiro. José era um cara muito gente boa, muito simpático. Tudo bem que no começo da história a gente fica com um pouco de raiva dele porque ele era meio amostrado, né? Mas tudo bem, depois de alguns anos ele ficou um cara gente boa. Então a galera da prisão gostou muito dele e ele terminou virando um chefe da prisão e cuidando da prisão. E assim como aconteceu com Potifar, que não se preocupava com as coisas da casa dele porque sabia que José era um cara responsável, o guarda da prisão fez a mesma coisa com José. José ficou encarregado de cuidar daquela situação. Vocês vejam, apesar de ter passado por uma dificuldade enorme, José acabou numa situação boa. Ele não ficou preso, ele ficou cuidando da prisão onde ele estava anteriormente preso porque o Senhor era com ele. A palavra de Deus vai dizer que importa mais obedecer a Deus e agradar a Deus do que agradar aos homens. José primeiramente pensou em não adulterar porque ele sabia que aquilo desagradava a Deus, porque ele sabia que aquilo ia contra os mandamentos de Deus e ele manteve-se firme. E olha uma situação interessante. Quando José ele foi atentado, né, que a esposa de Potifar queria que ele fizesse coisas erradas, ele fugiu. E essa deve ser a nossa reação muitas vezes frente ao pecado. Nós devemos fugir do pecado para que a gente não peque e não desagrade a Deus. E essa foi a história que nós aprendemos hoje, a história de José, que preferiu agradar a Deus do que agradar aos homens e obedeceu a Deus, mesmo numa situação tão complicada que ele estava inserido. Ele escolheu não adulterar, seguiu a lei de Deus e foi abençoado. De igual forma, nós temos um exemplo de uma pessoa que escolheu não agradar aos homens, Jesus Cristo. Muitas vezes ele tinha a opção de agradar aos homens, mas ele preferia agradar a Deus e seguir a vontade de Deus e ser perfeito em tudo o que ele fazia. Essa foi a história de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa também foi a história de José, que apesar das falhas também mostra como Jesus Cristo foi perfeito, né? E essa foi a linha de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir falar comigo, podem vir falar com o pastor Rodrigo, podem perguntar ao papai e à mamãe sobre esse tema. É um tema mais complicado, é um tema que exige uma maturidade maior de vocês, mas eu sei que o Espírito Santo abençoa para que vocês entendam. Obrigado pela atenção, obrigado por participarem dessa aulinha, que Deus continue abençoando vocês. Um beijo e até semana que vem.